Não quero ser o que eu não sou. Chegar pra dizer que chegou é percorrer o infinito. É mergulho no abismo. Se o presente nunca é suficiente, algo deu ruim. Sempre indo atrás, querendo mais. Mas euforia em demasia me afasta de mim. Boa noite a todas, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Vanessa Jamile, Tereza Montenegro, Sacra, Elis. Seja muito bem-vinda, Elis, a mais uma edição de live do Maternidades Plurais. Sejam muito bem-vindos, gente. Linda é você, Elis. E aí, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem, todos em casa, podendo cumprir a quarentena. Eu tô aqui só esperando minha convidada para a gente começar. Queria agradecer a cada pessoa que tirou um pouquinho do seu tempo para poder estar divulgando nossos cards. Queria estar agradecendo mesmo. A minha convidada maravilhosa já chegou aqui, já tô acenando para ela. Tami Bulhosa, minha linda, Janaína Keila, seja muito bem-vinda. Já? Boa noite! Boa noite, foi rapidinho o negócio entrou. Oi, minha filha. É mete, bora, vamos. Eu vou botar o fone para poder ouvir melhor, viu? Pronto, volte. Elton, seja bem-vindo, Elton. Tá me ouvindo bem? Denise Correia, minha irmã, seja muito bem-vinda. Tá me ouvindo bem, irmã? Você me ouve bem? Boa noite, Sil. Stephanie, boa noite. Minha irmã, queria já agradecer a sua presença aqui, que meio que rolou um burburinho nas nossas redes sociais. A vida de Tayane, que é mais conhecida como Tay Roots, né? É um apelido carinhoso de uma amiga sua, né? Rastarol. Como é que fala? Não tô te ouvindo, irmão. Não tô te ouvindo. É isso, Thay. O pessoal tá sinalizando aqui que não tá te ouvindo também. Boa noite, Stephanie. Sem áudio, irmã. Sem áudio, nós não te ouvimos. Que tal a gente tentar sem o fone? Certo. Pronto. Deve ser o fone. Vamos ver aqui. Pronto, agora eu te ouço. E vocês, galera? Agora eu tô te ouvindo também, porque tava bem baixo, por isso que eu botei o fone. Pronto. Gente, vamos aproveitar a presença dessa mulher magnífica aqui, que vai trazer as experiências dela, não só enquanto mãe, mas também enquanto mulher, enquanto profissional. Vamos usar aí esse recurso do aviãozinho, mandar para que mais pessoas possam estar bebendo dessa fonte e trocando com Tayane, que é mais conhecida como Tay Roots, recebeu esse apelido de Rastarol. De minha amiga Carol, Carol Rasta. Pronto, que apelidou carinhosamente a mãe de Rudá, né? E irmã. Isso. E eu acho que bateu super bem com seu estilo, com sua proposta de vida, né? A gente percebe essas raízes profundas em você, irmã. E eu estou muito grata, eu já de antemão agradeço o seu convite, a sua disponibilidade para estar trocando aqui com a gente.
E eu fui buscar um pouco, tá? E a gente se conheceu no dia 1º de junho do ano passado, em um Foi. evento que foi capitaneado pela Sâmara Azevedo, que é uma ativista social maravilhosa, anti-gordofobia, anti-misoginia, antirracismo. Sâmara tem Maravilhosíssima. um trabalho, né, maravilhoso, e Sâmara tem esse olhar apurado de capturar mulheres que tenham assim talentos grandiosos que muitas vezes a gente nem sabe que tem, e Sâmara tem esse olhar e nos impulsiona a irmos para além da nossa zona de conforto. E Sâmara foi uma das mulheres que, assim que eu ouvi falar pela primeira vez, eu me arrepiei por inteiro e nunca deixei de segui-la. Então, num evento que foi organizado por ela, né, chamado Diálogos Subversivos, lá no dia 1º de junho, foi ali realizado no Bahia Outlet Center, no Uruguai, No né, onde shopping. o tema era Ser Mãe é um Ato Ser mãe é um Político. ato político. Foi. Aí estava você, irmã Black Power, que é a Lorena Conceição, Marrom Paulilo, que é uma mãe também maravilhosa, que eu tô louca para conversar aqui também, e Sim. a Cibele Marina, que é uma atriz, estava lá. E quando eu cheguei, eu estava assim, eu ainda trabalhava CLT, meu filho estava com 10 meses, eu saí do trabalho correndo sábado para poder estar ali trocando, ouvindo, né, vocês. E quando você começou a falar, tá, eu achei muito interessante, porque eu ali ouvi um discurso altamente realmente político, no sentido de que você estava reivindicando também o seu direito em ser mulher, em estar aprimorando as suas ferramentas enquanto artista, enquanto desenhista, de poder desbravar o mundo. Você comentou com a gente de uma oportunidade que você teve de sair do país e ampliar o seu olhar referente ao mundo. E eu acho interessante como as pessoas, né, o maternário não deixa de ser um trabalho, porque educar uma pessoa para o mundo não deixa de ser um trabalho. É um trabalho que ele não é remunerado, mas ele é muito fiscalizado. Não sei se Com você concorda certeza. comigo. Ele tem muito fiscal Totalmente. e tem muito relator. Então, eu vou deixar você dividir com a gente mais uma vez as suas vivências enquanto mulher, enquanto mãe, enquanto profissional, e dizer que desde aquele dia eu fiquei muito honrada, porque depois eu fui lá te abraçar, conversar, a gente conversou mais de 30 minutos, trocamos, Foi sim. e desde então eu também venho te seguindo, e estou aqui no atravessamento mesmo de afeto, irmã. Muito obrigada. Obrigada também. Primeiro eu quero agradecer a oportunidade também de estar participando, de estar dando minha voz. Mudar tá aqui na atividade. Eu ia dar um alô pra galera aqui, ó. Aqui, ó. Dá oi. Diga oi. Dá oi. 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 Oi, Rudá. Pronto. Vai. Tá desenhando. Então, eu quero agradecer também a oportunidade de estar participando, né, em primeiro lugar. E assim, na hora que a gente ficou para pensar no tema, né, eu falei para você, vamos pensar em alguma coisa assim que seja realmente um pouco mais impactante, né, para a gente trazer esse local, essa perspectiva. Por quê? Porque assim como eu, existem muitas outras mulheres que vivem a mesma realidade que a minha, como mãe de uma criança com uma deficiência, né? Que é como eu falo, a mãe atípica. No meu caso, eu tenho a questão de ser solo. Por que solo? Porque desde a minha separação com o pai dele, houve a ausência dessa responsabilidade, né? Enquanto o pai, enquanto a paternidade. Então, desde então, eu automaticamente tive que assumir essa responsabilidade de mãe solo, né? E abraçar isso, para mim, como de uma certa forma, empurrado, né? Não foi uma coisa que uma opção de escolha para mim. Ele não foi, minha gravidez não foi planejada, mas quando eu fiquei grávida, eu desejei, eu quis ter meu filho. E foi um acordo em comum entre os dois. Foi uma decisão dos dois. Mas depois do meu Então, mãe parto... foi um desejo que você teve, foi algo que você já tinha vontade em ser mãe, não Sim, foi? eu queria ser mãe. Ele não foi planejado, mas assim, quando eu fiquei grávida, eu não percebi assim, com aquela, tipo assim, vamos dizer assim, eu fiquei triste, fiquei desesperada, eu fiquei preocupada na época, mas eu aceitei, ele foi querido, né, foi uma gestação querida. Só que depois que ele nasceu, começaram a acontecer muitas coisas, né, as questões do relacionamento, né, que começou a desandar mesmo, a não dar mais certo. E aí foi ficando aquela coisa complicada de se manter. E depois veio a questão do diagnóstico, né?
de Rudá. Mas aí eu já tinha até me separado do pai dele na época do diagnóstico. O diagnóstico foi um pouco depois. E depois do diagnóstico foi tudo mais complicado. Porque a partir do momento que eu fiquei grávida, faria até aí tudo bem. Eu entendia que minha vida tinha mudado e que automaticamente eu ia ter que mudar o meu trajeto, os meus caminhos, né? Mesmo que o meu companheiro da época não quisesse seguir esses mesmos passos, né? Vamos dizer assim. Só que com a questão do diagnóstico, as coisas ficaram muito difíceis e complicadas. Por quê? Porque eu comecei a perceber que caía em cima de mim uma responsabilidade triplicada. Eu já era mãe só e agora eu ainda era mãe de uma criança especial. Então, o discurso sempre que eu escutava das pessoas na rua, ou pessoas quando só sabiam que eu tinha pego o diagnóstico dele de autismo, falava, poxa, mas tipo, Deus não dá um fardo que você não possa segurar, sabe? Então, sempre era essas mensagens que eu recebia. Então, isso me deixava muito triste, porque eu começava a sentir, tipo, realmente eu tô nessa sozinha. Tipo assim, as pessoas não querem se responsabilizar, já que o pai não é responsável, então ninguém percebe, foi a mãe, sabe? Desculpa a palavra, mas é meio que isso, né? Então, a sociedade, tipo, não quer se responsabilizar com nada, né? Simplesmente a mãe, ela tá lá, ela tem que estar ali assumindo toda aquela responsabilidade, fica com aquele peso. Então, isso acaba que começa a mexer muito no psicológico da gente, né? Vocês estão conseguindo me ouvir direito? Eu vi alguém falando que o áudio estava cortando. Vocês estão me ouvindo? Eu tô ouvindo. Certo. Então, isso começou a mexer muito também com o meu psicológico, né? Porque eu também não consegui a oportunidade para trabalhar, porque com o diagnóstico do autismo eu precisei pegar minha semana e transformar completamente. Então, eram 4, 3 dias, são até hoje, né? São agora por causa da quarentena, mas tipo assim, 4, 3 dias eu levando o Rudá para terapia de manhã, levando o Rudá para terapia de tarde. Então, nenhuma empresa queria que eu trabalhasse. Eu trabalhei numa empresa de óculos um período muito curto, em seguida... Uma empresa de óculos. De óculos. Sim. Uhum. Uma ótica? Não, no shopping, vendia óculos. Vocês estão me ouvindo agora? Ah, sim. Tô te ouvindo. Então, trabalhei um período nessa loja, e aí depois eu comecei a ver que não dava mais. Porque ou eu ficava no trabalho, ou eu dava terapia. Deixa eu fazer uma pergunta nesse interim. Como é que o desenho você identifica desde criança que você desenha? Porque paralelo a essa questão da maternidade, tem esse dom, esse talento seu, que você vem profissionalizar ele depois, ou no processo dessa maternidade, dessa gravidez, do diagnóstico. Exatamente. Não, na verdade, eu sempre desenhei, né? Sempre desenhei, sempre gostei de desenhar, só que eu nunca tinha tido nenhum acesso a nenhum conhecimento artístico, vamos dizer assim. Só que aí na minha adolescência eu tive a sorte de ter um namorado que acabou me ensinando a pintar, mexer com arte. Foi através dele que eu tive esse primeiro contato. E aí depois, um período depois, um pouco antes de Rudá, eu comecei realmente a investir nessa coisa de pintar bolsa, pintar camisa. Eu pintei uma época antes, assim, bem um pouco antes, e aí eu ia para os eventos, levava as camisas, levava as bolsas, vendia. Inclusive, eu conheci Samara dessa forma, porque eu pintava umas bolsas e Samara adorou a bolsa, e aí já, eu fui sua mãe, como ele deu a bolsa, não sei o que, lelê. E foi através desse primeiro, né, esse primeiro contato artístico que eu comecei a criar essa identidade, né? Essa minha identidade artística. Inclusive, na época que eu comecei a pintar mesmo, assim, a ficar trabalhando só com isso, eu recebi um convite de Leno Sacramento para poder fazer uma exposição lá no Vila Velha, que estava rolando o aniversário do bando, aí ia ter uns espetáculos. Sempre eu ia, toda terça. Aí eu botava um brechó e as camisas. A terça preta. Terça preta, né? Isso. E aí eu levava o brechó e as camisas, né? E já vendia lá. E aí nessa mesma época, um amigo meu que é modelo, Lucas Gonzaga, ele já é modelo internacional, ele arrasa. E ele pegou as camisas e levar pra galera que vinha de fora e ficava hospedada na casa dele. Aí ele vendia essas camisas pra mim, depois depositava
a grana, e aí eu fui começando a pensar, tipo, essa alternativa que eu vou ter para tirar uma grana. Só que era muito pouco e um trabalho manual, muito cansativo e muitas vezes não valorizado. Então, um amigo chegou para mim e falou: Thay, você devia pegar uma máquina e começar a treinar, estudar tatu, porque você já tem uma identidade, seu trabalho já é seu, já é sua arte autoral. Então, você devia, porque para você vai ser uma coisa do menino. Aí eu fiquei naquela, pensei, aí tinha um violão, troquei o violão pela máquina. E aí comecei a treinar em casa. Com certeza, a melhor troca que eu fiz na vida. Comecei a treinar em casa, naqueles EVAs que vende em armarinho. E em relação à técnica, tudo isso eu fui aprendendo muito de vida e muito de conversar, né? De estar perguntando para um tatuador, uma tatuadora, né? Na época também, um pouco depois que eu comecei, eu tive a sorte de conhecer Bastos também, né? Porque ela mora aqui no bairro, é minha vizinha de bairro. E aí, através de nossos clientes, a gente se conheceu, porque as clientes falavam: você tem que conhecer o trabalho de Tais, você tem que conhecer o trabalho de Bastos, daqui a pouco a gente se conheceu, viramos amigas, e aí isso também me ajudou muito, ela me ajudou muito, porque ela já tem mais experiência, né? Ela foi me impulsionando mais a não desistir, né? Até pelo fato de a gente morar no mesmo bairro, né? De ser aqui da Fazenda Grande. Então, para mim, foi realmente, assim, fortalecedor, sabe? Em relação a eu dar continuidade, a eu, tipo assim, não desistir, né? Porque sempre ficava naquelas, poxa, tatuei em casa um tempão, porque eu não tinha como ir para os estúdios. E os estúdios que eu tive a oportunidade de ir era uma contramão danada para mim. Eu tinha que deixar rodar na creche, saía correndo, ia para o estúdio, tatuava, voltava, pagava uma pegava rodar, voltava para casa. Quando eu voltava para casa, o dinheiro não dava nada. Aí eu estava rendendo. Não vale, não vale a pena. Eu tô, sabe, só nesse rolê gastando. E aí, decidi ficar em casa de novo, tatuando em casa, um período. Foi nessa época que essa minha amiga de lá da Suíça me propôs de viajar, né? De fazer essa viagem. E muito no sentido de me dar isso de presente para eu tentar dar uma descansada. Não era nem para trabalhar. Ela queria me presentear assim, tipo, amiga, você precisa, porque você tem aí... Quantos anos Rudá tinha quando você teve essa experiência? Foi ano passado. Ele tinha 5. 5 anos. Agora, em fevereiro de 2019. Sim. E eu nunca tinha ido, né, para lugar nenhum, assim, tão distante dele, né? E aí, para mim, foi assim, aquela coisa, fiquei preocupada na época, tensa, mas também por um outro lado, né? Principalmente por esse lado da minha carreira profissional. Assim, poxa, eu já tenho os meus trabalhos, os meus desenhos, minhas artes autorais, certo? Então, eu vou chegar lá fora com o meu trabalho, né? Eu vou tatuar o que eu tenho. Então, para mim, pode ser bacana, eu posso trazer um outro contexto para tudo que eu tenho feito até agora. E aí, na época, aí minha mãe topou, ficou com ele, eu chamei uma cuidadora que também ficou em casa aqui. Eu viajei por 10 dias, fui para lá por 10 dias. Então, assim, eu conheci poucos lugares e, tipo, eu trabalhei apenas 2 dias no estúdio. Mas eu tatuei, tipo, na residência de minha amiga, sabe? Oh, que legal. Mas no estúdio eu tatuei só por 2 dias. Então, pra mim, foi muito massa, porque quando eu cheguei lá, a galera já tava esperando pra fazer o trampo. E eu não precisei... Eu até comentei isso na outra live. Eu não precisei fazer nenhuma alteração nos meus desenhos. Né? Os desenhos foram respeitados do jeito que são. E isso, pra mim, foi muito fortalecedor. Então, quando eu voltei, eu pensei muito, né, nesse processo de tipo, poxa, eu não tenho um estúdio pra eu trabalhar, sabe? Eu tenho que ficar nesse rolê de estar trabalhando no estúdio das outras pessoas e pagando, e isso pra mim não dá mais, sabe? Eu preciso começar a valorizar o meu trabalho e fazer o que eu acho de tatuar a pele negra. Deixa eu fazer uma pergunta, aproveitando esse gancho, Thay. Seu trabalho, ele tem uma questão de identidade ancestral, isso é nítido nos seus desenhos, tá? Não só o seu público-alvo é pele negra, como os seus desenhos, eles exprimem ancestralidade e identidade. Como é que se deu a identidade enquanto mulher preta de Thay Ruth? Como é que foi esse processo para você? Então, até mesmo porque você é uma mulher preta de pele mais clara, você poderia utilizar esse privilégio
e isso te levar para um outro lugar. Então, eu gosto também de fazer essa pergunta, porque acaba ajudando outras pessoas, né? Como é que se dá essa Sim. sua construção de identidade negra? Então, eu vim me compreender como uma mulher negra já adulta, já bem mais velha. Quando eu era mais nova, eu não me compreendia como uma mulher negra, principalmente porque eu alisava o cabelo, né? Não sabia nem como era o meu cabelo, na verdade, né? Então, tipo, já de um processo mesmo já desde de pequena. Então, quando eu vim ficar adulta, né? Já depois da maternidade, eu acho, foi que realmente eu vim pegar esse processo todo de me entender, principalmente como mulher negra da periferia também, das questões de acesso, de dificuldades, né? Então, eu comecei a perceber isso. E a questão da tatuagem, exatamente por não ter muita representatividade na tatuagem pra gente, né? E principalmente no sentido da nossa pele, de a gente não encontrar sempre tatuadores que estejam dispostos a tatuar, né? Tipo, existem alguns tatuadores que tatuam pele negra, mas ainda são poucos, não são muitos, né? Se você observar, aqui na cidade de Salvador hoje já tem muitas pessoas que tatuam pele negra. Existem quem já tatuavam também, né? Muito antes. Mas eu também quis trazer esse contexto, por quê? Porque eu sou da periferia, eu comecei tatuando pessoas negras, entendeu? Então, tipo, eu quis dar seguimento nisso. Principalmente porque muitos dos meus clientes chegavam pra mim sempre na negativa, tipo assim, vai fazer, mas eu tô com medo, porque vai ficar assim, vai ficar assado, não vai ficar legal, sabe? E através desse processo mesmo, vim construindo com o cliente esse outro olhar para a tatuagem negra, entendeu? Tentar fazer com que ele fique satisfeito com sua tatuagem, né? Entenda que ele também precisa ser tatuado. Então, eu acho que eu comecei a focar nesse processo da pele negra muito pela minha vivência mesmo, né? Sim. Pela minha vontade do passado também, de querer ter uma tatuagem, sabe? Que me representasse e não ter, né? E não ter uma tatuagem. Eu vim fazer uma tatuagem com 18 anos, inclusive mandala, porque era um desenho que eu imaginava que ia encaixar de sombra, de tudo, né? Depois de algum tempo, eu vim fazer uma boneca, eu fiz uma boneca na perna, negra, cabelo black, que foi Nelly quem fez, que foi uma das minhas primeiras tatuagens, assim, que é uma das maiores que eu tenho. E assim, sempre muito assim, nunca fui fazendo tatuagem, eu vou fazer uma aqui, porque eu sempre tinha medo, tipo assim, não sei se vai ficar legal aqui, se vai ficar... Então, eu sempre nesse processo de construir com o tatuador, né, de trocar ideia com o artista, para pensar numa arte para ser colocada no meu corpo. Então, através disso, foi que também eu construí o meu processo de trabalhar com tatuagem, né? E assim, muitas das mulheres mesmo se sentirem representadas, de tipo, você não mais precisa olhar uma mulher de pele branca com a sua fadinha lá loira, e você também tem a sua fadinha black, sabe? Até mesmo porque, tá aí, o processo de se fazer a tatuagem é como você se estivesse mesmo se colocando nas mãos de outra pessoa, né? Sim. E quando a gente trabalha, por exemplo, eu já tive a oportunidade de trabalhar, de fazer uma tatuagem com uma mulher, o processo não era a mulher negra, mas era uma mulher. É totalmente diferente, porque as mulheres, elas têm a conexão mesmo pela questão do gênero e o diálogo flui de uma maneira diferente. Então, eu acho interessantíssimo o seu trabalho. Eu já tô louca para poder fazer minha mandala com você. Vamos fazer. E sua arte é muito linda, muito bonita. Muito obrigada. A gente fica muito feliz. Inclusive, uma amiga minha que fez uma live aqui com a gente, que também fez uma live que eu te falei com a Milena, que é tatuadora, e ela falou sobre tatuagem de pele negra. Ela está falando aqui, seu trabalho é mais que necessário, tá? E parabéns pelo seu relato, que também é extremamente importante para todas nós. Obrigada! Tami Bulhosa está aqui falando. Tami, maravilhosa! Maravilhosa. Hoje já não me sinto tão à vontade, não sinto vontade de tatuar, mas Thay é grande referência. Ela me ensinou a aceitar o meu corpo e compreender o quanto sou linda com esse cabelo todo. Tami, Tereza também. Tami, você lembra que eu te fotografava? Ela é linda. Eu fiz um look de Tami. Tami é belíssima. A beleza de Tami é de tombar mesmo. Muito linda. Irmã, eu estava pensando numa frase que outro dia eu tinha formulado, que a mulher negra em diáspora, ela vem incutida com bônus de guerreira.
que não é elogio, é herança colonial. E durante o nosso processo, né, de diálogo para a gente chegar até aqui, você combateu bastante esse título que a gente esse recebe. negócio, Toda né? mulher preta já é guerreira. Mulher preta e guerreira parece que são sinônimos, e que não é. É justamente isso que a gente está fazendo aqui, tentando desmistificar. Porque o processo colonial, o que mais ele fez foi nos desumanizar. Tá? Então, a gente está lutando para poder ser frágil, ser vulnerável, chorar. Eu queria que você comentasse um pouco, até... Porque eu penso assim, ó, é muito fácil a gente chegar, olhar para uma pessoa, uma mulher que é mãe solo, não só mãe solo de uma criança como eu, como outras mães solos, e dizer a ela, você é guerreira, tipo, tá, isso, o problema é seu, resolva, sabe? É como se você dissesse a ela que ela não tem mais chance nenhuma de fazer mais nada, que ela tá na guerra, ela tem ali que acabar sozinha, entendeu? Até o final da vida dela, para as coisas acontecerem e dar certo. E tipo assim, é como se você dissesse, vá, busque suas possibilidades e se vire. Eu não tenho nada a ver com isso é um problema seu, sacou? Então isso é muito pesado, porque nós não estamos numa guerra, vamos dizer assim, sabe? A gente está passando uma situação difícil, a pandemia nesse momento, mas diante da pandemia, a gente já vem carregando esse rótulo de guerreira, né? De guerreira isso, guerreira aquilo. Ah, sou guerreira. Não quero ser chamada de guerreira. Eu quero ser chamada de ser humano, de pessoa. Eu quero que entenda que eu choro, que eu sofro, que eu canso, sabe? Que eu preciso de ajuda. Porque é muito assim, é como se a gente não pudesse abrir a boca e falar que a gente precisa, sabe? E a gente precisa. Se hoje eu estou no lugar que eu estou, se eu consigo trabalhar, consigo me virar, consigo ter meu espaço, eu consegui porque eu abri minha boca e falei. E pedir ajuda, e pedir apoio. Porque se eu não tivesse pedido e tivesse continuado a minha vida ali dentro de casa, tomando conta do meu filho, levando meu filho para terapia, sem fazer nada, eu ia passar o resto da minha vida apenas sendo a mãe da guerreira, né? Que muitas pessoas julgam com o fardo que eu estou carregando que Deus me deu. Ele não é um fardo. Né? Primeiro, ele não é um fardo. Ele é uma criança que tem algumas necessidades especiais. Uma pizza. Quer pizza? E como é que tem sido, Thay, para você pizza? Agora? Como é que tem sido, nesse momento de pandemia, a questão dos acessos das terapias dele, para você estar podendo entretê-lo, a questão da educação? A gente sabe que a gente estava vivendo um momento muito específico da pandemia e que não está sendo fácil para ninguém, mas especificamente para você que tem alguns cuidados específicos com mudar. Como é que tem sido? Como é que você tem lidado com isso? No início da pandemia, eu até cheguei a fazer umas lives no meu Instagram. Sim. Com alguns profissionais que toparam me ajudar pensar ideias né? Que foi coisa de atividades mesmo, para fazer dentro de casa, ideias para esse momento, assim, né? Tá fazendo em casa. No início foi bem difícil para ele, porque assim, ele tinha acabado de se organizar. Por quê? Porque ele estava fazendo terapia numa clínica, ele estava fazendo fono, TO e psicóloga. Então, ele estava começando a se organizar. E estava estudando, tinha começado a escola também, com o professor acompanhante. Então, veio a pandemia e aí mudou tudo. Então, ele ficou no início bastante estressado, nervoso, mas agora ele está bem melhor. Inclusive, a comunicação dele está melhorando a cada dia. Hoje mesmo eu gravei um vídeo ele dando boa tarde, falando que o nome dele era Rudá, que ele tinha 6 anos. Tá bem assim, sabe? Bem comunicativo, tá falando, bastante falante. E nesse momento eu tenho uma amiga que tá vindo aqui em casa, que ela sempre me ajuda. Tipo assim, eu preciso comprar comida, alguma coisa. Agora eu tô já indo com ele, dependendo de onde eu vou, sabe? Eu já levo ele pra ele se acostumando. E ele já usa a máscara, tudo direitinho, porque... Agora ele tá aceitando, mas antes ele não aceitava. Mas aí, com a dica de uma das profissionais da outra live, que foi até professora dele, eu acabei pegando uma máscara e pintando ele. Aí deu certo, sabe? Aí ele agora usa. E aí, de vez em quando eu levo. Mas assim, eu só levo mesmo se não tiver jeito, sabe?
Se não tiver jeito, eu levo. Mas, assim, essa amiga sempre vem e fica com ele aqui pra mim. E eu já estou pensando na possibilidade de, quando dar uma aliviada, já pensar em uma pessoa para também estar me ajudando nesse momento, né? Uma pessoa que trabalhe por diária para poder ficar com ele, para poder eu sair, fazer as coisas, voltar, trabalhar se for o caso. Porque essa é a forma que eu tento encontrar a minha rede, sabe? E assim, às vezes eu recorro também a minha mãe. Isso que eu já ia perguntar. Como é essa sua rede de apoio? Como é que tá? Fora essa amiga que você citou, quais são as outras pessoas que você mandou? Como é que tem as amigas sempre, né, me ajudam. As mães e as que também não são mães me ajudam muito. Às vezes também eu apelo para minha mãe. Ele também, quando às vezes ele está no extremo da saudade aqui, eu também às vezes apelo para minha mãe. Mas na maioria das vezes fica para isso mesmo. As amigas, uma cuidadora, sabe? Fica sempre assim. No início eu deixava na creche. Mas como ele agora tá grande, ele não fica mais em creche. Então, eu sempre tento já buscando 6 anos, não é isso? Essas opções. Eu tinha muita dificuldade no início de deixar, até na creche mesmo, no início foi difícil. Mas depois eu fui me habituando. E aí, quando eu comecei realmente a tatuar e me dedicar mais a essa parte minha profissional, foi que eu comecei a perceber que eu precisava separar, né? Separar a minha vida da vida de noite de lugar, né? E tentar entender essa separação. Como é que eu vou fazer isso? Tá? Eu sou mãe, mas também eu sou Tayane. Eu tenho minhas necessidades enquanto ser humano, enquanto pessoa. Eu preciso ir na praia. Você lembra que eu falei com você? Naquele dia lá do evento. Quer me ajudar? Tô me contando meu filho foi na praia. Sabe? Tô tomando sol. Coisas desse tipo. Isso me chamou muita atenção. Eu comecei a fazer isso e, assim, tipo, a parar de me julgar também. A parar de ficar, não, eu tô errada porque eu tô fazendo isso. Não, eu não tô errada. Eu sou a mãe dele, eu cuido dele, eu crio ele, eu educo ele, mas eu também tenho a minha vida. E eu também preciso cuidar da minha vida, porque senão eu não vou ter nem saúde mental nem física para cuidar dele. Porque se eu não tô bem emocionalmente, eu não vou cuidar dele. Não pode cuidar. Entendeu? Então... Quem cuida de você quando você cuida, né? Eu creio que seja uma discussão primordial que a gente faz aqui, porque existe uma romantização de que a mãe, a partir do momento que ela gesta e que ela vai maternar, ela tem que abdicar, abrir mão de várias esferas da sua vida, como a sua própria sexualidade, os seus afetos, a sua profissão, né? Para poder se dedicar única e exclusivamente ao seu filho. Claro que tem mulheres que fazem por essa opção, optam por essa, né, por esse caminho, mas existem outras possibilidades. E nós mulheres estamos em luta para isso, para que a gente possa vivenciar outras possibilidades sem que a gente seja incutida de culpa. Porque essa culpa em relação à maternidade, ela foi tão bem construída por essa sociedade judaico-cristã que muitas das vezes nos possibilita a contraverter essa ordem, a subverter essa ordem. Né? E é isso que a gente está fazendo aqui, pegando exemplos como você, como Thaís, que já passou por aqui, e tantas outras mulheres que a gente ainda pretende conversar, de que é possível aliar a maternidade com outros aspectos da vida. Com certeza, porque antes de ser mãe, existe uma mulher que já existia antes da maternidade. Então, essa mulher ela não pode morrer para a maternidade passar a nascer. Não, essa mulher ela tem que caminhar ao lado da maternidade. Só que a gente também precisa tentar buscar essas redes, tentar sim buscar esse apoio, independente de ser, eu sou sozinha no mundo, mas eu preciso dar meus pulos e encontrar. Porque se eu não faço isso, eu não vou ficar bem, sabe? Eu não vou ficar bem, não vou... Eu falo pela minha própria experiência, eu já tive meus momentos bem de ficar bem mesmo. E, assim, essa questão da paternidade, né, de ele não ter a presença do pai, de isso não ser presente na vida dele, isso interfere muito no desenvolvimento dele em vários aspectos, principalmente por ele ser uma fale sobre isso, tá? Isso é importante. Isso é muito importante. Entendeu? Fale sobre então, isso. assim, por exemplo, ele vive comigo, só somos nós dois, eu e ele. Ele não tem uma figura masculina como um exemplo de paternidade. Então, certas coisas que ele tem mais dificuldade em aprendizado, como, por exemplo, não falo mais agora, porque agora ele já faz xixi,
Ele já faz. Mas assim, e aí? Eu sou a mãe, vou ensinar ele a fazer xixi em pé, segurando, sabe? É complicado, porque, tipo, ele vê eu fazendo sentada. Então, como ele via eu fazer sentada e ele tinha que fazer em pé. Então, eu ficava ali todo dia naquela tecla, sabe? Não senta, mamãe, é em pé. Você tem que fazer em pé, a mamãe que faz sentada. Então, tipo, só comecei a perceber e entender isso depois com o diálogo que eu tive com um amigo, né? Que ele falou, não, independente, ele sempre vai reproduzir algumas coisas dessa ausência, porque nossa necessidade, todos nós, né? De ter essa vivência da maternidade e da paternidade. Todos nós precisamos, mas muitas vezes a gente não tem, entende? E assim, quando eu decidi ser mãe dele, eu não decidi ser mãe dele porque eu queria ser mãe dele sozinha e carregar toda essa responsabilidade. Não, eu queria ser mãe com o pai presente. Mas não rolou. E aí, eu vou fazer o quê? Vou acabar minha vida e, sabe? E deixar meu filho frustrado por causa disso? Não, eu vou procurar recursos, possibilidades para tentar crescer. E assim, não é fácil. Eu passei muitos momentos difíceis. Eu tive muitas dificuldades financeiras. Eu tive dificuldades para trabalho. Não tinha muitas oportunidades por causa dessas questões. Então, tipo, eu fui abraçada por muitas coisas, assim, no sentido de evento. Eu trabalhei, inclusive, depois que eu tive que mudar, eu fiquei um tempão trabalhando em casa de evento, fazendo rosca na madrugada, porque era o único horário que era tranquilo para sair. Eu deixava ele na casa de minha mãe e ia trabalhar de noite na Comas, lá fazendo rosca, eu ficava de manhã e ficava com ele. Então, eu fiquei um tempão, assim, para poder ir driblando e não dizer que eu anulava a questão da paternidade, não. Por procurei o pai dele para tentar a gente fazer de uma forma para que isso fosse presente. Mas, infelizmente, eu percebo muito, não só na minha história, como na história de outras mulheres que também se separaram, assim, que às vezes parece que quando a gente se separa dos pais, muitas vezes a maioria dos pais parece que eles se separam dos filhos. É como se a criança fosse culpada de alguma coisa que aconteceu de errado ali na relação, e aí simplesmente não quer mais saber da criança, né? E deixa a criança ali na responsabilidade da mãe. E isso é muito pesado, muito triste, porque a criança perde esse afeto, né? Perde essa construção desse afeto que é necessário, entendeu? E a gente tem que ficar nesse rolê de estar sobrecarregada. Fora as questões que essa parte ainda é pior, que muitas vezes a gente ainda tem a necessidade de se relacionar com alguém também, né? De estar com uma pessoa, porque muitas vezes esses homens, não todos, não estou generalizando, estou falando de alguns homens. Muitas vezes esses homens, eles ficam achando que a gente está procurando um responsável para a paternidade da criança. E não é isso. Porque às vezes a mulher quer desabafar. Porque, pô, você está se relacionando com a pessoa, você vai conversar com essa pessoa. Você vai se abrir para ela. Claro. Então, muitas vezes você está afim, vai ali se abrir para a pessoa, falar da sua vivência, do seu momento, alguma coisa que está te deixando aflito. E muitas vezes aquilo ali já é para ela está querendo que eu seja o pai do filho. Então, isso também é muito triste, é muito chato. Então, isso também eu vi que é um dos resquícios da escravidão, que a gente não veio para aqui para formar famílias, né? A gente já chegou aqui separado, segregado, e você vê como o crime, como o racismo, a gente sofre as consequências dele até hoje. Porque isso ainda está muito mal resolvido, principalmente ainda nas masculinidades negras, e é algo que eu vejo que já existe um pequeno movimento onde homens estão buscando se desconstruir, ainda muito ínfimo, ainda vejo ainda muito mais mulheres se unindo no intuito de estar construindo, né, outras concepções, né? Mas ainda são resquícios da escravidão mesmo, são resquícios do racismo que faz com que esse homem ele não se sinta compromissado em formar uma família e acompanhar o seu filho. Isso foi muito bem dito aqui por o Rick, que teve aqui na semana passada, né? A gente, semana passada, conversamos com 2 pais, e o tema foi justamente paternidade responsável. São 2 pais que não estão com as mães, claro que a gente sabe que ainda, né, não é uma prática massiva, mas que eles têm compromisso com os filhos e assumem e lutam para estar junto, para estar acompanhando na educação, para estar provendo não só a questão material, mas estar acompanhando o processo de formar o cidadão, de formar o filho, de formar... Que é muito importante para a criança. Um laço afetivo, né?
Irmã, tá rolando aqui algumas mensagens, vamos ler para a gente não Eu deixar. tava tentando ler, mas não consegui, eu passei o dedo, saiu tudo. Ó, tem aqui eu não sei o nome. Miyuki! Sim! A Nilke está aqui, até porque não existe essa cobrança e imputação de culpa com a paternidade, é o meio que a gente está falando aqui, a mãe sendo o único referencial, por mais supermães que sejamos, nunca seremos pais. A sociedade precisa entender que essa lacuna é um prejuízo cognitivo e também que é um reflexo na nossa vida social enquanto coletivo mesmo, né? Aí ela fala muito aqui, quer dar uma mesmo. Ela também tem um filho autista, Miyuki. Muito bom. Sami. Rick está falando aqui, ó, eu citei ele agora, mas estamos aqui para dar voz a isso. Precisamos reverberar essas atitudes de homens que se importam com a paternidade. Justamente, Rick, eu usei você como exemplo, porque a sua participação foi muito grandiosa nesse sentido. E eu tenho muita esperança em que essas novas masculinidades, principalmente pretas, de homens pretos, eles se desconstruam, porque a gente tem urgência, né, Thay? De formar uma sociedade melhor. E a gente precisa fazer essa corrente com o compromisso de todo mundo. Thay, eu queria só ler um texto aqui, porque além de todas essas competências e habilidades que você tem, você também escreve muito bem. Eu gosto de escrever, adoro. Cara, eu já estou pedindo a Papai Noel que eu quero, no ano que vem, participar de 2 coquetéis de lançamento. Um é o seu, porque você tem cada texto maravilhoso, grandioso. E Tereza também. Tereza escreve muito bem. Eu já disse a ela que ela precisa se organizar para escrever um livro. Então, no ano que vem, eu quero estar no coquetel de lançamento do livro de vocês duas. Então, você me permita, eu vou fazer uma citação sua aqui, tá? Tá. Ontem eu agradeci a Deus por ser mãe de Rudá. Por mais pesado que seja essa maternidade, por mais difícil que seja quebrar tabus, mostrando minha cara e usando minha voz para escancarar essa experiência, eu sei que tudo isso faz parte da nossa evolução. Basta a gente olhar para trás. Eu tenho um amigo, um parceiro, um filho incrível. Eu sou muito honrada de ser mãe dele. Eu não escolhi ser mãe solo, mas eu sou. Eu ainda quero ver muitas mães como eu na pista, se reinventando, fazendo seus corres, buscando estratégias para vencer. Esses dias eu tenho pensado muito sobre maternidade solo atípica, solidão da mulher negra, solidão das mulheres na favela. Somos um turbilhão de emoções e tem dias que nossa força está na fossa. E tá tudo bem, porque nós estamos aqui resistindo, sem romantismo, na maternidade real. Irmã, você escreve muito bem. Muito bem. Agora eu choro agora. Palmas, porque você reuniu aqui. E aqui não é o texto todo, eu peguei uma parte. Um trecho. Um trecho. Eu sempre pego, porque assim, a maternidade tem dessa também, que por mais que a gente tenha pessoas próximas a gente, mesmo que a gente tenha pessoas que a gente possa contar para estar desabafando, a gente se vê mesmo sozinha, né? Então, quando você às vezes está dentro de casa, que você olha para um lado para o outro, você está só, você não vai passar com a criança. Você não vai desabafar com a criança, né? Muitas vezes você segura ali o choro para não chorar, para a criança não ver você chorando, não sei o quê. Né? Então, eu sou escrita para tentar desabafar as coisas que eu estou sentindo. Inclusive, por muito conselho das meninas, mesmo das amigas. Começa a escrever, tipo, né, dar uma aliviada nas coisas. E aí eu comecei a escrever. E é isso, né? É muito triste, porque acaba de ser que é uma bola de neve, a mesma quantidade de várias pretas, né? Por mais que ela se relacionar com cara branco, com cara preto, a história vai sempre se repetir. A mulher sempre vai, separou, já foi a mesma coisa. Volta ali aquele rolê, vai ser mãe solo e vai arcar com tudo. E nessa situação de ser a mãe solo de uma criança especial, ainda é mais difícil. Né? Porque mesmo às vezes, muitas mulheres que estão morando com os companheiros, elas acabam ficando sobrecarregadas também com a responsabilidade da criança especial. Sim. Toda. De estar se deslocando para terapia, para a escola, para tudo. Fica sempre na carga da mulher, né? Então, é como se a mulher realmente tivesse a vida anulada. É como se ela não pudesse mais fazer nada, né? Então, é difícil, é muito complicado. E, assim, para mim, o caminho não foi fácil, não, velho. Sabe? Eu sofri muito, muito mesmo.
Eu passei muita dificuldade. Se talvez eu não tivesse participado do comercial da Nestlé, talvez eu não tivesse nem iniciado minha carreira profissional como tatuadora, porque foi no comercial da Nestlé que eu peguei uma grana e investi nos meus materiais para tatuar. Como foi isso no Sabe? comercial da Nestlé? Conte aí pra gente. Não Eu, sabia disso. eu recebi um convite através de uma amiga, na verdade, para a gente testar um aplicativo, uma ferramenta que ia entrar no Facebook para auxiliar mães empreendedoras. E aí a gente foi testar essas ferramentas. Aí no final dessa testagem, elas mandaram umas mensagens falando que eles queriam fazer umas mini entrevistas, conhecer um pouco da história de cada uma, para, se talvez futuramente, participar de um comercial. Aí eu peguei, topei, eles vieram aqui em casa, fizeram uma mini filmagem comigo, aí eu contei um pouco da minha história. E aí depois eles me ligaram dizendo que eu tinha sido selecionada com mais duas outras mulheres. E aí a gente foi, participou, fez as filmagens, quer dizer, as filmagens foi cada uma, feita cada uma. Depois eles juntaram o comercial. Eu não sei se eu tenho no meu Instagram. Eu acho que depois eu vou dar uma olhada para ver se eu tenho. Divulgue esse dado, eu não consegui pescar, hein? E olha que eu pesquei bastante. Foi 2017, eu acho. Acho que foi 2017, mais ou menos. Eu acho que foi dessa época. E aí foi para aquele leite Nestlé Ideal. Porque aquele leite parece que só é vendido aqui no Nordeste. E aí eles fizeram um comercial para falar desse Nestlé Ideal. Ideal, sim. Porque, na verdade, o intuito... Ó, ela participou. Maravilhosa. Ela também participou desse comercial. E aí a gente fez o comercial, foi falando das nossas vidas, né? Mesmo, a nossa realidade, o que cada uma vivia, né? E aí eles juntaram essas 3 histórias e aí ficou rolando uma época na... Então isso, de uma certa forma, me ajudou para poder levantar uma grana e começar a carreira. E também, muito nesse sentido, de a galera já buscar como tatuadora, porque na propaganda eu tive a possibilidade de falar sobre isso, né? Que eu estava iniciando na minha carreira e tal. Então, na época, comecei a ter mais visibilidade também, trouxe uma visibilidade, e ao mesmo tempo eu consegui iniciar a carreira. Então, foi a partir disso daí que eu comecei, realmente. Agora é óbvio, eu até comentei isso com as meninas outro dia, foi meio chato também, porque eu tive várias associações, né? Associação Garota Nestlé, ganhei caminhão de prêmios, ganhei milhares de dinheiro, foram várias coisas. Mas foi uma possibilidade, uma oportunidade para mim. Não posso deixar de falar. Porque foi o que me ajudou. Vou querer esse TBT, viu? Vou querer esse TBT, viu? No máximo para quinta-feira. Eu vou passar. Tá aí, agora fala dessa sua retomada agora em julho, né? Sua agenda. Quanto tempo Sim. eu tenho aí em produção? Tereza, quanto tempo nós temos aqui? Fala sobre a retomada da sua agenda, né? Dentro das recomendações da OMS. Então, tipo assim, né? Eu comecei, quando eu vim da Suíça, eu não tinha como trabalhar. Aí, com as meninas, a gente se juntou e a gente criou o Flash Day das Pretas. E aí foi quando a gente começou mesmo a investir nesse processo do Flash Day, de tatuar. E foi através disso que a gente montou o estúdio, o Iabascos, que é o Iabás, que a gente abriu em novembro de 2019. Nós tínhamos vários planos, né? Em inaugurar, a gente queria fazer o aniversário do Flash Day das Pretas, a gente queria fazer todo um processo. Só que aí, por conta da pandemia, a gente teve que fechar. E aí, como, né, a gente batalhou muito para conseguir essa sala e montar nosso espaço para atender a galera, vou dizer assim, mais particularmente mulheres, porque o nosso público é mais de mulheres, a gente recebe muitas mulheres, e a gente já trabalhava com horário privado e agendamento, nós vamos retomar as atividades da mesma forma, com agendamento. Só que dessa vez a gente vai fazer diferente, nós vamos atender exclusivamente a pessoa, tipo assim, nós vamos atender um cliente por atendimento. Tipo, se eu tenho que atuar naquele dia, eu vou lá, eu só para casa. E abaixo da mesma forma. E o nosso espaço também, o estúdio também, ele está de portas abertas para receber toda a cidade, que não tem o espaço, precisa do espaço para tatuar. Nós também vamos estar recebendo. E aí, nesse momento, como a gente vai estar mudando os protocolos de atendimento, então a gente vai fazer todo um processo mais burocrático, né? Então, o cliente
Antes de agendar a tatuagem, tem que responder uma ficha de anamnese online. Depois dessa ficha, a gente vai avaliar. Depois dessa avaliação, a gente vai passar as recomendações. Ele concordando, aí ele vai se direcionar até o estúdio. No dia do estúdio, nós vamos medir a temperatura dele. Antes de qualquer procedimento, a temperatura vai ser medida. Depois ele vai lavar as mãos, trocar de roupa, botar o próprio no pé, touquinha, e entrar no estúdio para a gente atender. A gente está fazendo isso porque a gente precisa se prevenir por conta do coronavírus, né, em primeiro lugar. Segundo lugar, porque a gente já trabalhava com risco biológico, né, a questão da biossegurança. A gente sempre trabalhou com biossegurança, então agora a gente só vai fortalecer essa biossegurança. E porque nós precisamos trabalhar e, assim, nós duas acabamos de abrir esse espaço, nós não queremos de jeito nenhum fechar. É um espaço que não é só para a gente, é um espaço para outras mulheres. Nós temos intenção de receber outras modalidades de trabalho lá também. Então, a gente vai fazer o possível para continuar os atendimentos dessa forma, entendeu? Tudo de uma forma bem organizadinha, do jeito certo, para não correr nenhum risco. Até porque a gente já tem 4 meses parada, né? Desde março aí que... 4 meses, né? Sem trabalhar, e aí fica difícil. Então, difícil. eu já vou aproveitar esse gancho de você fazer a divulgação e reforçar a ideia do Black Money, gente. Então, temos uma tatuadora preta, mãe, que tem um trabalho incrível, especializado. Vamos prestigiar, vamos disseminar o Black Money, fazer esse dinheiro circular entre nós. Eu estava vendo uma live, Thay, com a Quataluche Rodrigues, que ela disse que nos Estados Unidos, entre a comunidade preta, o dinheiro circula entre eles durante 30 dias. E aqui no Brasil não circula nem 7 dias. Então, são práticas que a gente... né, é uma comparação assim gritante para que a gente dissemine essas ideias e nos fortaleça, né? É uma das formas de a gente barrar esse sistema e nos fortalecer. Eu acredito muito nessa iniciativa, por isso que eu estou assim reforçando e fazendo questão que você... Sim, com certeza. E vou pedir para a galera também seguir o Flash Day das Pretas, né? Que é o projeto da gente, das meninas. Que o Flash Day das Pretas também, o intuito do projeto é exatamente esse, né? Fortalecer as mulheres artistas, negras e afroempreendedoras daqui de Salvador. E o nosso intuito é girar esse Black Money entre a gente. Não é à toa que a gente, às vezes, troca entre a gente. A gente faz a feira e a gente troca nossos serviços uma com a outra, faz essa moeda girar de qualquer forma entre a gente e de uma certa forma traz visibilidade para o nosso trabalho, né? E fortalece outras mulheres. Então, gente, para a galera seguir. E a gente vai fazer uma programação, viu? Lá no Flash Day das Pretas, Julho das Pretas. Então, galera, siga a gente, acompanhe lá que vai ser babado, viu? Ah, ótimo! E o Mundo de Rubá? Você não vai voltar a fazer as lives, não? Como é que tá? Eu vou fazer, só que eu tô... Porque, na verdade, eu fiz uma sequência, né, um roteiro para ir fazendo por ordem. Agora, eu tô para fazer com 2 mães de autistas também, que são 2 amigas minhas. Aí eu tô esperando para ajeitar com elas a gente retomar e fazer. E a gente vai estar falando um pouco sobre isso também. As políticas públicas do Estado e da Prefeitura em relação à questão do autismo. Você poderia falar um pouquinho para a gente? Olha, em relação à parte educacional, a Prefeitura ela até fornece, né, o acompanhante para a criança especial, mas é todo um processo, toda uma burocracia, né? Eu mesma levei praticamente quase 5 anos para conseguir uma vaga para mudar. Na escola municipal. Quase 5 anos. Consegui agora, e aí aconteceu essa onda da pandemia, né? Mas foi super difícil no início. E em relação à terapia, também desejar. Eu conheço mães que estão na fila até hoje de instituições aqui na cidade para poder tentar fazer o acompanhamento. Inclusive, eu venho, né, praticando até essa questão da arte-terapia, né, isso como projeto, até já fiz um evento lá no Casarão com a galera em relação a isso. Porque eu vi na... Jorge? Isso. Eu vi na arte-terapia a alternativa para mudar no sentido terapêutico, pelo fato de ele não ter outras terapias. Como ele não tinha, ele ficou muito tempo sem terapia. Muito. Então, a arte-terapia, de uma certa forma, ela entrou na vida de Rudá meio que com esse propósito de evolução.
E o Rudá se desenvolveu muito com as atividades artísticas. Então, assim, se a gente for esperar pelo SUS, a gente não consegue, porque não tem. Não tem. É muito o que fala muito aqui, que eu percebo hoje na cidade, assim, como no caso de Rudá, né? Que Rudá fez terapia muito tempo na incentivar por valor social. Eu pagava uma taxa simbólica, mais acessível para mim, né? Que eu podia pagar para poder ter a terapia para ficar assistido. Porque realmente não tem. É muito complicado. Deixa muito a desejar, muito a desejar. Bom, eu vou deixar aqui, vamos ver se a gente lê algumas mensagens. Mensagens. Sil Ferreira está falando aqui, encontros fortalecedores e agregadores. Tem aqui o Ifs Braga dizendo, Thay, rainha demais, sua existência nos fortalece. Pri. Muita gente aqui falando com você. Pri, maravilhosa. Artista. Ela me convidou ano passado para eu fazer uma atividade lá na escola Luísa Maim, ali na região da Boca do Rio, né? Acho que é na região da Boca do Rio, é perto ali do centro de convenções agora, né? Isso! Foi para mim, foi incrível, importante, porque ela estava com os colegas dela de faculdade, que eles estudam psicologia, estavam fazendo uma atividade de integração na escola, né? Com as crianças autistas, de inclusão, na verdade. E aí, elas me convidaram para fazer um mural em conjunto com eles. E para mim foi incrível, porque eu fiz o grafite com a galera toda, com a gurizada toda, todo mundo pintou, todo mundo meteu a mão na tinta, os autistas, todo mundo foi incrível, inesquecível. Oh, que maravilha. Bom, Thay, alguém tem alguma pergunta? A gente tem alguns minutinhos. Passou rápido. Passou rápido, irmã, muito rápido. Irmã, vamos fazer nossas considerações finais. E eu falo como que? Falo com a beleza. Eu sabia que ia ser linda essa live. Eu estava muito na expectativa, porque você é uma artista incrível, uma mãe incrível. Muito obrigada, Preta. E você é muito querida, eu percebi pela movimentação dos seguidores, não só da página, mas os seus também. Muita gente curiosa para saber em relação à questão da tatuagem pele negra. E eu agradeço a você pela sua disponibilidade, pelo seu relato, pelas suas experiências. Por você, obrigada também. Viu? Então, fale aí para a gente, faça suas considerações finais. Muito grata. Então, eu quero agradecer a oportunidade de fala, mais uma vez, né? E dizer para a galera, para começar a pensar nesse movimento de ajudar mulheres, mães solos, mulheres sozinhas, precisam de ajuda. E não é só ajuda de família, não, é ajuda da sociedade. Então, as empresas precisam empregar essas mulheres, né? As pessoas precisam ter um olhar com empatia, a vizinhança precisa entender que é uma criança diferente, que tem uma especialidade, que muitas vezes um barulho daquele jeito já vai incomodar. Então, eu acho que é meio que as pessoas precisam enxergar mais, né? Essas crianças e, ao mesmo tempo, também entender que essas mulheres não são só mães, né? Que elas também são mulheres. Elas também são pessoas, têm vida própria, né? Elas são as protagonistas, né? Elas precisam ser as protagonistas da vida delas. Porque senão elas não vão viver, elas vão ser pessoas doentes e vão estar ali criando aquela criança ali naquele processo vegetal mesmo, de criar por criar. Porque nem o estímulo, às vezes, para você educar, para você fazer uma atividade diferente com a criança, você vai ter. Se você não tem disposição, se você não tem apoio, se você não tem olhar, sozinha não dá, né? Sozinha é difícil. Então, eu fico grata, porque você realmente é uma mãe diferenciada, viu? Você nos impulsiona, você nos sabe, eu fico muito emocionada mesmo de ouvir você e ver como você consegue conduzir e nos inspirar com tanta verdade e tanta leveza, irmã. Gratidão. Obrigada também, maravilhosa. Muito obrigada. Sua amiga falou aqui, Milka, né? Transporte público, as nossas crianças não vão ficar engaioladas. A cidade é tanto delas quanto de qualquer um, mas empatia mesmo. É isso, Ilka. Quem sabe Ilka também não